Olha, só parabéns eu posso dar essa staff. Cara, se você não gostou do anime, você ia odiar o original. Porque o anime tá muito melhor que o original. Eles estão tentando melhorar o que dá. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Wii História. A história do garoto que não pode usar magia, tentando chegar até a amiga dele, que virou uma maga renomada, tá no topo de uma torre. E pra isso ele tem que enfrentar diversos desafios aí em uma academia de magia. O anime entrou no arco do torneio, já tá nele há 3 episódios, e se seguisse o material original, já teria terminado esse arco. Só que eles estão botando um bando de extras, vários deles que melhoram pra caramba o original, inclusive eu ia esperar esse arco terminar, por causa do grande clímax dele pra comentar, só que eles fizeram um negócio nesse último episódio que eu queria muito falar a respeito, porque é raríssimo de ver. Melhorias em cenas de ação, elas serem amplificadas, tá, como eles estão fazendo desde o começo, isso aí tem outros animes que fazem. Não é super normal, na verdade é um negócio a ser elogiado exatamente porque não acontece toda hora, mas você tentar melhorar o roteiro, consertar algumas coisas que tem na obra que não são muito legais, olha, isso aí é raro. Porque tentar consertar a história e não só deixar as cenas de ação mais legais. E eles estão tentando fazer isso. Esse último episódio é muito, muito descarado o que eles estão tentando fazer. Não que tenha funcionado totalmente, eu vou discutir até sobre isso. Mas que eles tentaram, porque no original eu fui comparar depois e era muito pior. O quê? Bom, eu chego lá nesse vídeo, vambora. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem aí mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus de membro, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal que se formou lá também, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Começou aí o torneio, essa parte deles executando as magias e tal, e mostrando os pontos de cada um foi bem interessante, principalmente porque as magias foram muito amplificadas em comparação ao material original. Botaram até uma música épica por trás. Então, o nível de melhoria que eles fazem continua um negócio absurdo, só que às vezes vem pro mal. Porque no original só mostra o protagonista voando longe. É um quadrinho minúsculo com ele voando longe. Aí, mostra ele pensando em atacar o Golem, e aí ele para no meio do caminho, porque fica o caçando dele e tal lá, e aí ele decide que não vai dar um soco no Golem. Mas como ele tem super força, talvez funcionasse. Mas o ponto é que isso aí foi inventado. No original não mostra o que ele tentou fazer, só mostra ele voando longe. Aí eles inventaram que ele ia tentar dar um soco e parou. Só que aí ele fica parecendo só um caso meio bobo ali, honestamente. Devia ter ignorado os outros e tentar dar um soco mesmo. Mas é o problema de cenas inventadas. Às vezes elas não vêm totalmente pro bem. E bom, inventaram uma passagem secreta também, que leva pra um local onde o pessoal tá fazendo apostas, inclusive pra esse torneio aí que vai acontecer. Mas isso aí não tinha no original, isso aí foi tudo inventado. Então você pode pensar que eles estão tentando melhorar o original, mas aí não. Tem outras coisas que eles vão fazer que é pra melhorar mesmo. Mas aí, eles só queriam preencher espaço do episódio pra poder terminar em um capítulo. Queriam adaptar só um. E se eles seguissem o ritmo normal, eles teriam que ir pro próximo. E então, pra terminar nessa cena aí, que o cara do gelo deixa o protagonista furioso e ele aceita finalmente participar do torneio, eles tinham que dar uma preenchida, então inventaram uma cena ou outra aí. O ponto é que finalmente o protagonista fica agressivo, porque uma coisa que o pessoal tava ficando de saco cheio é ele ser todo passivo com os outros, bonzinho até demais. Isso aí, gente, é um negócio que eu já esperava. Porque é do autor de Dungeon Ideai. Vocês já viram o protagonista de Dungeon Ideai? Pois é. Eu já acho esse melhor do que o protagonista de Dungeon, ou outro que eu detesto aí, que é o de Hero Academia, que é salvar vilão e tal. O protagonista só não quer ficar arranjando confusão com os outros. Mas eu admito que irrita com o tempo. Então, ver ele finalmente olhando feio pro cara lá e aceitando o desafio, foi bom no final. Inclusive, é só o que ele pensa agora. Ele vê esse cara e fica com essa cara aí de mal. Inclusive, essa cara, olha como era no mangá. Olha como ficou no anime. Caramba, até essas caras dele deixam muito uma B10 no anime, é impressionante. Mas o ponto é que esse aí tá louco de ciúme por causa disso. Então alguns até falam, pô Marco, então ele tem um negócio aí com o protagonista, né? Vai saber. A única coisa que quebra essa teoria é porque tem um quadrinho dizendo que a paixão dele é a Colette. Inclusive, ele é mogado dela. Ela foi falar com ele, tal, pedir ajuda, na hora ele aceitou. Porque ele é doido por ela, tá descarado isso. Mas bom, seguiu aí uma coisa bem interessante desse torneio. É que o protagonista finalmente tá ganhando algum prestígio, porque o pessoal tá notando lá, valorizando ele. Pô, ele é bom, ele tá habilidoso pra caramba e tudo mais. Então uma esperança que fica é que esse torneio aí vai fazer finalmente ele parar de ser o pária do colégio. Ficam zoando, caçoando, e ele vai ganhar algum respeito lá dentro. Se vai ou não é outra história. Mas se não acontecer depois de tudo que ele tá mostrando aí, vai ser bizarro. Isso é um problema de muitas obras, inclusive. Elas ficam forçando a barra pro protagonista parecer coitadinho, todo mundo caçoa dele e tal, mesmo quando nem faz sentido na história. Então, a partir de agora, depois do que ele já mostrou aí, não faz mais sentido.
pessoal fica caçoando dele, tá como se ele fosse um fracote, claramente não é. E bom, uma coisa muito legal é a parceria dele com a Colette, os dois fazem uma dupla incrível, porque ela é a suporte perfeita pra ele. Ela invoca espadas, ela invoca luvas pra ele conseguir socar as coisas lá mais complicadas, e ela é bem mais forte do que eu pensava, eu não dava tanto por ela, honestamente. Mas acabou sendo revelado que ela é uma das prodígios ali dentro do colégio. E bom, aconteceu alguma coisa no passado dela, porque se você notar tem isso aí. Esse Draco Malfoy aí gosta dela de 5 anos atrás. Ou seja, ela era diferente há 5 anos atrás. Esse cara também criou uma antipatia com o protagonista para um negócio que ocorreu anos atrás. A gente finalmente descobriu o que é. Só que no mangá não tem aquela parte. Só se for um negócio mais à frente ou de um outro material extra que o autor, no caso, postou depois. Mas eu achei bem interessante porque aquilo ali explica um pouquinho melhor. Basicamente, o Draco Malfoy queria ser legal com o protagonista no passado, queria que o protagonista virasse um dos subordinados dele pra parar de receber bullying e tal. Ele até ajudou ele, porque ele tava com aquele negócio colado nas costas, ele queimou aquilo lá. Então ele queria ajudar realmente o protagonista, no caso no passado aí, no caso não aguentava mais ver a cara depressiva dele. Só que o protagonista esnobou ele, porque ele tava mal e tal, só pensava em chegar na amiga de infância dele no passado e tal, então ele não tava ligando pra mais nada. Então ele esnobou a ajuda desse cara e depois disso o cara ficou uma fera com ele. Porque se sentiu humilhado. Até aí, beleza. Ele sentia algum rancor por isso? Ok. Mas daí a ficar obcecado com ele é meio forçação de barra, na minha opinião. Mas tudo bem. O ponto é que tem uma justificativa. Só que no mangá não aparece nada disso. Ele só tá lá enchendo o saco do protagonista e você, por quê? Tipo, chamando de fracassado e tal, gritando com ele toda hora e você, qual é, cara? Tipo, ele fez alguma coisa, então só parece um personagem muito bosta. Não que ele pareça fantástico com esse acréscimo aí, mas dá uma melhorada. Então, isso aí é basicamente uma tentativa de melhorar o roteiro. Um personagem que pareceria uma porcaria, tipo um vilãozinho tosco, até porque isso aí não é coisa necessariamente que eu vou culpar o autor de Dungeon Ideai, porque ele só escreve a história. Tem um desenhista. E o desenhista que escolhe fazer essas carinhas caricatas aí pros personagens, no caso, carinha de vilão e tal. E botam direto, até o Snape tá recebendo essas caretas aí. Então essa cena, na verdade, pelo que eu entendi do contexto, ela era pra ser engraçada. Porque o protagonista tá se dando mal e ele não gosta do protagonista, então ele tá achando o máximo o protagonista se dando mal. Mas aí fica parecendo que ele é aquele vilãozinho tosco e tal, por causa da cara que colocaram. Então, em vez de ficar engraçado, só fica meio esquisito mesmo. Mas era assim no mangá. Eles estão seguindo. Então, algumas coisas eu gostaria que eles tirassem. Eles só acrescentam, eles não tiram nada. Mas eles trocarem essas caretas aí toda hora poderia ajudar, porque só fica parecendo que o autor não sabe inventar outro vilão sem ser esses idiotas aí, no caso, que é feito pra você odiar. Ó, me odeio, olha minha carinha de mal. Então isso aí eu acho muita pobreza de escrita. E eles não podem mudar completamente, seria desrespeito ao autor mudar tudo. Então o que eles fazem? Tentam pelo menos justificar um pouquinho esses vilões horrorosos. Esse aí pelo menos. Pô, vamos botar o flashback aqui, que não tinha no original, pro pessoal entender melhor porque ele tem esse rancor do protagonista. E bom, falando nele, o protagonista tava passando por tudo lá de boa. Todas as cenas foram amplificadas no original. Olha, é basicamente uma página, um quadradinho, é um negócio tosquíssimo em comparação com o que o anime faz. O anime cria basicamente toda a cena, e é como se o mangá fosse inspiração. Vocês lembram de Kimetsu? Então, o que tá acontecendo aqui é muito similar. O mangá é meio que o rascunho, que passa as ideias, e aí vai o anime e faz a versão completa da coisa toda. Inclusive acrescenta coisa que melhora a história, que no caso dão algumas explicações a mais para os negócios que estão meio estranhos. Então, parece muito, pensando agora, numa adaptação tipo Kimetsu. Porque tem muita fluidez, lutas amplificadas pra caramba e tal, a trilha sonora tá ótima, é uma coisa que vale destacar. A trilha sonora durante todo esse torneio tá muito boa. E tá variada, não é aquele negócio, é a mesma trilha sonora o tempo inteiro, não, tá bem variada até. E tá passando a atenção necessária em todo momento. Então, muito bom esse aspecto, e claro, tem aquele bando de extra. Inclusive, logo depois do Draco Malfoy atacar o Will Potter, eles colocam um bando de cena que não existia no material original. Aquela parte da floresta lá, fica ele correndo e tal, o negócio perseguindo ele, pegando pelo pé, acontece um monte de coisa aí. Mas como era no mangá? Isso aí. Só isso. Só isso virou toda aquela sequência. Olha, esse quadrinho aqui ele entrou na floresta. E aí depois só vem um pássaro atrás dele. Depois é direto aquela cena do pássaro. Pois é, que só vem um tempão depois no anime. Então toda aquela sequência ali na floresta inventada por eles com base na inspiração desse quadrinho. Por isso que eu falei que é igualzinho o que aconteceu com o Kimetsu. Porque tinha um quadrinho lá, e aí eles inventavam uma sequência de 30 segundos baseado naquele quadrinho. Não era nem uma página, era um quadrinho. Então eu acho isso o máximo, não tem como não elogiar. Na verdade, essa produção toda, o pessoal ficou meio desconfiado depois daquele adiamento que teve. Mas depois disso, a produção tá fluindo normal, continua fluida pra caramba, cheio de cenas extras, tudo muito bem.
honestamente, não parece ter nada errado com a produção até agora. Ainda bem, né? Porque tem ação sem parar todo episódio. Então, se der ruim, a gente tá lascado, porque é um anime que exige bastante dessa parte. E, bom, essa cena aí da Colette é extra, no caso, não tinha essa cena mais longa dela lutando. É basicamente ela caindo direto na armadilha, explodindo isso aí, dá meia página, inclusive, no material original. É o que eu tô falando. O original é um rascunho que eles completam no anime. Essa conversa aí desses dois também é coisa original do anime. Inclusive, nessa cena original, esse aí fala que ama o Will. Será? Alguns teorizam que na verdade é uma mulher, né? Não tem spoiler do original disso não. Mas alguns teorizam porque não revelam o nome do dublador e a voz não parece 100% masculina, que na verdade é uma mulher. Mas por que seria uma mulher que se finge de homem? Então, teria que explicar sobre isso, mas se for mesmo, só mais à frente. Mas, bom, completo, uma luta aí, muito legal, bem animado e tal, mas não é aquele negócio mega climático. Parece que vai ser, na verdade, só que aí a Colette estraga o bagulho. Porque tava todo mundo doido pra ver o protagonista meter um murro na cabeça do Draco Malfoy. Porque ele é muito chato. Inclusive, essa cena aí, olha pra mim e tal, oh, meu Deus, que coisa patética. Eu admito, a Staff tentou dar uma melhorada, no caso, pra não ficar tão patético esse cara aí, mas não tem como, tipo, não dá pra reescrever o personagem. Obviamente seria um desrespeito ao autor mudar completamente o personagem dele. Eles melhoraram o que dava, e é muito mais do que a maioria dos animes faz. A maioria dos animes corta coisa. Então, alguns personagens que têm justificativa para as ações deles, você não vê no anime. Então parece um personagem muito bosta, quando na verdade no original tem toda uma explicação pra aquilo. Aqui não. Aqui eles estão adicionando a explicação, então o anime tem que estar ajudando aqui. É totalmente contrário do que você vê na maioria das obras. Então isso eu achei muito legal. Então, respeito por isso, mas eu gosto desse personagem, com a ajuda que eles deram? Não, acho um personagem muito bosta. Caso que o autor quer vender como rival do protagonista quando você tá cagando pra ele. Ele pode vir a ter um arco de redenção mais à frente, nada impede isso. Caso dá a impressão até que o autor tá pensando sobre o assunto, eu não tenho spoiler de novo do original pra saber sobre isso. Mas fica essa leve impressão. De qualquer forma, acabou aí a luta dos dois, a Colette acabou com a luta. Alguns não entenderam essa cena. Esse cara tá dando um chilique, como se ela tivesse pelada ali, quando tá só mostrando a barriga. É porque no original queimou mais partes da roupa. No anime deram uma aliviada, mas é um negócio muito leve. Não mostra nada demais, essa obra não é um ecchi, de jeito nenhum. Mas tem aí alguns pedaços do sutiã dela aparecendo no material original. Capítulo 8 do mangá para quem interessar, mas de novo, vocês vão se decepcionar, não mostra nada demais. Só que mostra pelo menos roupa íntima dela, então por isso que esse cara tá tendo um treco. E o protagonista vai correndo lá pra arena, pra finalmente chegar à luta que todo mundo quer ver, ele dando uma surra nesse cara aí do gelo. E é legal que é um cara que ele tem animosidade contra, ele não tá nem aí pro cara do fogo lá. Mas esse aí não, esse aí ele tá uma fera com ele, é legal ver ele com raiva nos olhos pra variar, porque ele é muito bonzinho a maioria do tempo. Inclusive essa cena aí ficou bem legal. Só uma coisa estranha que aconteceu é como o protagonista chegou lá. No mangá ele vai correndo, ele chega lá pela entrada mesmo. Caso ele correndo em super velocidade, chegou lá. Ele parece que tá indo assim, na floresta, tal, mostra a primeira pessoa, ficou bem legal, inclusive, essa parte de primeira pessoa da floresta. Só que aí depois ele chega por cima. Então, ele saiu da floresta, deu um super pulo e entrou na arena. Então, é legal até, ficou bacana a entrada dele, espalhafatosa, mas pareceu que ele voou até lá, então ficou meio exagerado isso. Tudo bem que ele tem super atributos físicos, mas dá um super pulo que atravessa a arena, caramba, hein? Olha, só parabéns eu posso dar essa staff. Caso se você não gostou do anime, você ia odiar o original, porque o anime tá muito melhor que o original, eles estão tentando melhorar o que dá. Ou seja, uma história clichêzona com uma produção de primeira pode funcionar, pelo menos pra mim tá funcionando. Óbvio que eu adoraria que o protagonista tivesse um desenvolvimento de personagem, deixasse de ser tão bonzinho assim. Ele afirma que queria se vingar do Draco Malfoy, pensou nisso várias vezes, mas nunca fez, eu queria ver, pô. Então não adianta o autor colocar, pô, esse personagem aqui, você acha que ele é bonzinho? Não, ele tem uns pensamentos não muito bonzinhos. Beleza, mas executa algum, pô. Só pensar não adianta. Igual lembram no primeiro episódio, onde ele pensa em não salvar o Draco Malfoy, eu gostei daquilo. Porque outros personagens aí que eu não gosto, que são super bonzinhos, não teriam nem pensado em não salvar o cara. O cara teria de salvar ele direto. Ele não, ele ficou lá, pô, não, eu quero um filho da mãe comigo, não vou salvar ele não. Aí ele mudou de ideia por outro negócio. Então ele tem algumas nuances que tira ele desse negócio de, não, ele é mega bonzinho, até exagerado, nojento. Não, mas podia ser um pouco mais egoísta? Podia, seria mais interessante, dentro das características aí. Tudo bem que tem gente que gosta desse tipo de personagem super bonzinho, senão não teriam várias obras como eles, se ninguém gostasse. Inclusive o próprio autor de Dungeon Ideai parece adorar esse tipo de personagem, porque ele só escreve personagem assim. Alguns podem estar se perguntando se não tem como mudar o protagonista, já que eles estão fazendo umas melhorias aqui e ali no roteiro, porque eles não pegam e alteram um pouco a personalidade dele. Olha, isso aí geralmente causa treta com o autor, não é que nunca fazem, tem obra que faz isso sim, mas geralmente é pra pior,
E tem uma obra que fez de forma interessante, que foi Classroom of the Elite. Porque ela basicamente deixou o protagonista como ele fica mais à frente na novel. No começo da história da novel, ele é bem clichêzão, não tem nada demais, tem um pensamento pervertido e tal, normal, de protagonista de harém. E aí eles pegaram e cortaram tudo isso e deixaram ele de uma forma que ele só fica mais pra frente na história. Só que funciona melhor, o roteiro se encaixa melhor dessa forma. Então, ali não mudaram, eles só adiantaram o negócio mais à frente pra não parecer um furo de roteiro, como parece um pouco no material original. Um dia eu explico melhor sobre isso, porque é bem interessante de analisar. Alguns estão questionando também por que esse cara é um vilão tão meia boca e tal. É aquele cara que é só mal por mal, filho da mãe por filho da mãe, ficando essas caras aí de vilão e tal. Gente, vilão bom dá trabalho pra fazer. E gasta tempo. Então os autores às vezes não estão muito afim. Eles só querem, preciso de um desafio pro protagonista. E o desafio precisa ser rápido. Bom, eu preciso que o público crie uma animosidade com esse desafio que o protagonista vai ter, com essa pessoa que vai desafiar o protagonista. E aí eles botam o cara pra ser um filho da mãe completo, fazer careta, ser unidimensional, no caso só ser mal com todo mundo. Então é basicamente esse personagem aí. É um vilão fácil de fazer, prático, não gasta muito escrita, e muita gente fica morrendo de raiva dele, tá louco o protagonista dar uma surra nele, mesmo que ache, no caso se analisar mais profundamente, que é um vilão que não foi bem escrito. Eu vi muita gente desesperada aí querendo saber como é que vai ser essa luta, inclusive perguntando qual seria o capítulo do mangá pra continuar desse episódio. Olha, eles adaptaram o capítulo 8 nesse episódio, então o próximo seria o 9. Eu acredito que o próximo episódio eles devam adaptar aí o capítulo 9 e 10. Mas recomendo esperarem, ao invés de irem se spoiler no original. Já que, como eu falei, a adaptação para anime tá superior ao material original, pelo menos até agora. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desses últimos episódios. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.